O advogado-geral da União, André Mendonça, a respeito disso, defendeu a liberação dos cultos presenciais. Mendonça disse também que a Constituição não compactua com a proibição das atividades religiosas. Vamos ouvir. A Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Vamos trazer agora outra manifestação do advogado-geral da União, André Mendonça, que saiu em defesa da liberação dos cultos religiosos presenciais. Ele também falou sobre as medidas de restrição que têm sido adotadas por estados e municípios. Vamos ver. Sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? O governador e o prefeito podem fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Se autoriza a rasgar a Constituição? Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Por que uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para a sua casa, onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas? Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores, sacando suas armas simplesmente porque estão trabalhando? Isso que foi autorizado? Estamos de volta aqui com o nosso time todo para fazer a análise de mais alguns trechos de falas de André Mendonça. Yuri Pita, queria começar com você, porque tem alguns trechos em que o advogado-geral da União utiliza, eu até vou recorrer aqui novamente a anotações, palavras bem, vamos dizer assim, pesadas, né? Ele não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias, se autoriza a rasgar a Constituição, quer dizer, ele faz questionamentos em relação a isso. E aí ele segue depois todo o discurso dele falando sobre se autoriza prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua, e segue todo o discurso dele, né? Mas ele chama as medidas que estão sendo tomadas por governadores ou prefeitos de autoritárias e arbitrárias, por exemplo, né? Como ele coloca no seu discurso. Que é a mesma linha de crítica que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo ao longo da pandemia em relação a medidas tomadas por governadores e por prefeitos Brasil afora, com o intuito de tentar conter a disseminação do vírus. É sempre importante a gente ressaltar que nesse julgamento específico está se questionando um decreto do governo do estado de São Paulo, que é o decreto da fase emergencial. Mas quando o advogado-geral da União faz essa fala sobre vendedores ambulantes, ele extrapola o objeto do debate no Supremo, do decreto em questão no Supremo, e vai além para um discurso que tem muito mais a ver com a postura política do presidente da República, e aí explica-se porque, afinal de contas, ele é ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro e faz uma defesa também desse posicionamento que o presidente tem reiterado e, de novo, hoje reiterou por mais 2 vezes em 2 falas públicas de questionamento às medidas de restrição de atividades consideradas não essenciais por estados e municípios. E aí o que a gente remete àquela decisão lá do ano passado do Supremo Tribunal Federal, que considera que o que determina a Constituição? Que estados e municípios também
participam das medidas sanitárias no enfrentamento da pandemia e é uma competência, são competentes para isso, concorrente com o governo federal, no sentido de que podem tomar medidas mais restritivas caso a realidade local assim o exija, por orientação das autoridades sanitárias ou por decisão desses gestores locais em função do momento em que vivem as suas pandemias. Renata, vamos seguir falando um pouco sobre a fala desses dois personagens, Augusto Aras e André Mendonça. O ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, assume aí uma fala pública com muita identidade sobre os discursos todos que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, inclusive nessa questão que nós mostramos agora na última fala dele, selecionada pela CNN, quando diz ali que tem trabalhador apanhando na rua, né, que as pessoas estão sendo impedidas de exercerem a sua fé. Onde é que mira André Mendonça, Renata, ao fazer esse tipo de afirmação? O ministro, que é bem visto no Supremo Tribunal Federal, é evangélico, né? O ministro André Mendonça é evangélico, tem bom trânsito no Supremo Tribunal Federal, mas faz um aceno explícito aí ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, né? Faz, Dani, é um belíssimo cartão de visitas para alguém que vem sendo apontado já há algum tempo como cotado para essa próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, que o presidente Jair Bolsonaro disse que tem endereço certo, né, para alguém terrivelmente evangélico. O ministro André Mendonça, que assumiu há pouco de volta, né, a Advocacia Geral da União, é evangélico, sim, ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Agora, nesse posicionamento dele, claro, além de defender os argumentos do governo federal, afinal, ele é o AGU, ele colocou argumentos com uma dose bastante pesada de argumentos de fé mesmo. Então, em contraposição, inclusive, o Yuri citou mais cedo o argumento do o representante do Partido Cidadania, quando ele falava que, na verdade, se não se pode aglomerar dentro de uma igreja significaria um privilégio. O ponto do ministro André Mendonça é que estaríamos diante de uma discriminação com as igrejas, ao se cercear o direito de se reunir, o direito de realização de cultos. E é interessante porque ele fala, por que somente as igrejas? E aqui é muito importante uma ponderação. Obviamente, não são somente as igrejas, todos sabemos disso. Os decretos de restrição têm procurado abraçar ou abrigar diversos setores e diversos tipos de atividade. Há, de fato, uma confusão muito grande, isso já é tema de debate há algum tempo no país, sobre as diferenças, as discrepâncias entre o que é considerado serviço essencial num estado ou no outro, que pode funcionar, de que forma, em qual momento. Isso é um problema. Agora, é muito interessante a gente observar que na argumentação de André Mendonça, ele faz essa comparação com um problema que existe de fato, que são as aglomerações, por exemplo, no transporte público, e o transporte público, sim, segue podendo funcionar, e a gente acaba diante quase de um dilema. Se a gente está identificando um setor em que tem de funcionar, mas não está funcionando a contento para, de fato, preservar a saúde, a vida, especialmente da população mais pobre, que é o que o ministro chama atenção, a gente vai reparar isso permitindo de forma irrestrita aglomerações nas igrejas, que é disso que se trata. A despeito de eventuais medidas de distanciamento, uso de máscara e álcool gel, o que as autoridades estão olhando, prefeitos, governadores estão olhando, é o risco de não se respeitar isso e estarmos no momento em que estamos batendo 4.000 mortos por dia, ter focos de disseminação do vírus. Glória e Dani.